Olá, queridos irmãos, graça e paz. Hoje, o último domingo do mês de abril, e até aqui o Senhor tem estado conosco, tem com certeza nos abençoado, e hoje, de forma especial, queremos mais uma vez ter a oportunidade de nos voltar à Sua presença e, através da Sua palavra, termos a inspiração para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, a edificação da nossa fé. Eu quero externar a minha saudação a todos os queridos irmãos e amigos de todos os lugares, que de uma maneira muito especial o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, suprindo suas necessidades, sejam elas de ordem física, sejam de ordem emocional ou espiritual. Que a graça e a bênção do Senhor possa estar sobre todos nós continuamente. Creio que de uma forma muito especial, o texto que o apóstolo Paulo nos apresenta, dirigido ao seu filho na fé, Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, talvez nunca foi tão verdadeiro e tão especial para os nossos dias, como o contexto em que nós estamos vivendo atualmente. Ele disse assim: sabe disto que os últimos dias serão dias trabalhosos. Em outras traduções diz dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os seus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Confesso que, diante de tudo que nós temos visto e temos presenciado nos últimos dias, no mundo todo, e principalmente aqui no nosso país, eu chego à conclusão que parece que ninguém se entende mais. Parece que o mundo está virado de pernas para o ar. Eu tenho dito a Deus: Senhor, será que não tem um momento de trégua? Misericórdia, Senhor. Todo mundo está querendo mostrar quem é que manda, quem dirige as coisas, quem é que tem a última palavra, quem está no controle. E isso tudo levou o meu pensar e o meu coração, em especial ao livro de Apocalipse. E ali nós temos de fato a resposta de quem governa de fato o mundo. E é sobre isso que eu quero refletir com os nossos corações voltados à palavra de Deus, pensar nesta realidade. Sabemos que na história tem se levantado muitos impérios, Império Persa, Babilônico, Império Romano e assim sucessivamente, vários impérios, vários poderes na história têm se levantado e têm se caído, mas sempre com este desejo de que o homem quer mostrar o controle do mundo. E ali em Apocalipse 5, João, no momento de profunda inspiração com Deus, ele mostra quem de fato governa o mundo. Vamos então voltar ao nosso coração a esse texto, em Apocalipse 5, verso 1 ao 4, que diz assim: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos.
eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar e chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. A verdade é que a forma como alguém enxerga o mundo dita a sua maneira de viver. Aquilo que cada pessoa é, como ela age, como ela vive e o que defende, são resultados da visão de mundo, ou seja, é a sua cosmovisão que permeia a sua vida. Jesus ele colocou esse entendimento, esta questão, da seguinte forma em Lucas 11, verso 34 ao 36. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Está correto o teólogo e escritor Norman Lead quando ele diz que a visão do mundo é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Por exemplo, líderes políticos, eles veem o fluxo da história em termos de interesses e alianças, ou seja, através de poderes. Os intelectuais, eles percebem a humanidade sob a ótica das suas teorias filosóficas, históricas ou científicas. Os empreendedores, eles enxergam o mundo como mercados que precisam ser conquistados, como desafios ainda a serem alcançados. Cineastas e pessoas relacionadas ao entretenimento imaginam sua audiência nos termos das emoções que eles buscam evocar, e assim por diante. Afinal, como então se deve enxergar a existência? Que tipo de olhar deve se colocar sobre o ser humano? Sobre qual perspectiva nós devemos enxergar a vida? Como interpretar o desenrolar da história humana? Entenda que saber responder a essas questões determinará não só a nossa maneira de ver e de viver a vida, mas também como nós contribuímos para a construção de um mundo melhor. E o texto aqui em Apocalipse 5 apresenta algumas respostas ou revela-nos alguns segredos indispensáveis para uma vida e para um mundo melhor. Antes de mais nada, o livro de Apocalipse, ele não é um livro de terror ou um livro de nos causar medo, mas é um livro de esperança. Ele não se propõe a perturbar a alma com especulações sobre o futuro, mas pastorear o coração e pontuar a maneira de se enxergar a vida e com o ensino da revelação de Deus. Assim que, ao escrever o livro de Apocalipse, João, ele inspirado por Deus, ele propõe-se a nos descrever de uma forma correta de como nós devemos ver a vida. E a primeira coisa que ele apresenta já lá no início do seu livro é a dura realidade que se é viver. A vida, por causa do pecado, ela é penosa para todo mundo. Mas para aqueles que vivem pela verdade de Deus, por incrível que pareça,
ela se torna ainda mais atribulada. João 16:33 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E aí ele diz assim ainda, que nós neste mundo teríamos muitas aflições. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele diz que aqueles que querem viver a sua vida piamente em Cristo Jesus terão muitas tribulações. E João, por exemplo, aqui ele estava exilado por causa da palavra. E ele começa dizendo assim, o Apocalipse, o seu livro, no capítulo 1, verso 8: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual a Jesus nos chama, estou exilado na ilha de Patmos para pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então veja, meus queridos irmãos, João ele se encontra numa condição de exílio, ele está numa prisão e está passando por adversidades, por sofrimentos, e ali ele se coloca à disposição nessa adversidade de testemunhar a respeito de Jesus. Agora Deus, no entanto, cheio de graça e amor, ele sempre abre uma porta que nos conduz à experiência do consolo e do conforto. É quando ele se revela de forma majestosa, gloriosa, e nós, pelo Espírito Santo, conseguimos o contemplar. Diante do caos que o pecado produziu na humanidade, não é sem razão que, para a maioria das pessoas, a sucessão da história da vida seja um fato de situações sem sentido, sem planos estabelecidos, porque na vida destas pessoas, afinal, não há um Criador bondoso, e aí o coração cheio de desesperança toma conta da sua vida, porque todos estão atolados na mesma lama. Então essa visão de mundo sem Deus é tão desesperadora que faz inclusive alguns filósofos e historiadores declararem coisas apavorantes. Por exemplo, o filósofo alemão Hegel, ele disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. O estadista inglês Churchill, ele disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas eles não evoluíram moralmente. O historiador inglês Edward Gibbon, no livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. É fácil traçar os caminhos recentes desta visão do mundo sem Deus. Houve o tempo da utopia, até que vieram as duas grandes guerras no início do século passado, que devastaram a Europa. Depois da incredulidade pós-guerra, surgiu lentamente a famigerada indiferença que arrasa os nossos dias. Aonde chegaremos? Onde tudo isso irá nos levar? E aqui o bastidor dos Apocalipse, ou seja, a sala do trono, em que João aqui lhe nos apresenta, no capítulo 5, é a resposta para toda esta grande questão. João, ele inicialmente procura apresentar a nós o símbolo da história. Depois que ele teve uma visão no capítulo 4 do grande e soberano Senhor, Criador de todas as coisas, ele vê algo interessante e ele nos apresenta isso. Olha o verso 1 do capítulo 5 que diz: então, na mão direita daquele que estava sentado no trono,
vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Que livro em forma de rolo é este? George Eldon Ladd nos informa que no mundo romano, para se dar validade a um documento, era costume aplicar 7 selos em um testamento escrito em rolo de pergaminho. E 7 pessoas conferiam a vontade de alguém, aplicando cada um em seu selo e um dos seus 7 fios que amarravam o texto. Portanto, o livro em forma de rolo, que João vê, ele é símbolo da vontade, do plano e das promessas de Deus para o seu povo. Coisas que ainda não foram reveladas e que ainda nem sequer foram cumpridas na história. Seu testamento para nós, o rolo, que está na mão direita de Deus, é aquele que governa o universo e a história através dos planos e através dos decretos eternos de Deus. Logo, não importa a força do mal, a ferocidade com que os poderes satânicos perseguem o povo de Deus na terra, nem o caos em que o pecado nos colocou. Nada disso importa, pois a história ainda toda está nas mãos de Deus. O rolo, diz aqui o texto, que ele estava escrito por dentro e por fora. Apesar de não ser comum, isso acontecia às vezes. Por dentro constava os detalhes do documento lavrado e por fora registrava-se os tópicos do conteúdo. Isto representa a plenitude do conhecimento e dos conselhos de Deus sobre a história, além de reforçar que tudo isso está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido e nada foi omitido. A lição, portanto, para nós é muito clara. A história, ela está na mão direita de Deus. A história não está nas mãos dos homens, nem nas garras do diabo. Por mais que sempre se levantam homens e reinos com poder, a história está sob o controle e ela é conduzida pelos soberanos decretos do Senhor. Então a história tem sentido. A história tem um final determinado. Nada foi esquecido. Deus nunca será pego de surpresa em algum acontecimento. Além disso, a história só terá um fim quando todos os propósitos de Deus tiverem sido totalmente alcançados. Somente quando sua soberana e eterna vontade tiver sido cumprida é que então virá o fim e tudo fará sentido. Então, amados, o rolo na mão direita é o símbolo da história. E a história, ela está nas mãos de Deus. Depois, João, na sua visão, ele fala sobre o Senhor da história. Ou seja, a visão do rolo na mão de Deus, ela vem seguida de um drama impressionante. Observe no capítulo 5 do Apocalipse, verso 2 e 4, que diz assim: Eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não encontrou ninguém digno de abrir e de ler o livro. Por que o anjo faz a pergunta no versículo 2? Quem é digno de abrir e romper os selos? Por que João caiu em prantos quando descobriu que não havia ninguém que pudesse abrir o livro e lê-lo, no verso 3 e 4? Nós vimos que o livro, ou o rolo, contém o desenrolar da história. Logo, o futuro da humanidade depende daquilo que está no rolo. Abrir o livro, quebrando o selo, significa muito mais do que apenas revelar o plano e os propósitos de Deus na história, mas implica em realizá-los. Então, o que estava em jogo, portanto, era a concretização, a materialização, o cumprimento da vontade de Deus para a humanidade. Por isso o anjo pergunta: quem é digno
de romper os selos deste livro e abri-lo? Ou seja, quem poderá fazer cumprir o plano de Deus para a história? Veja que isto não dependia de força, nem de sabedoria, nem de capacidade, mas de dignidade. Ninguém havia sido encontrado digno. Houve um silêncio no céu, seguido então pelo choro e pelo pranto de João. Não havia ninguém digno no céu, nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem anjos, nem os remidos como Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, santo algum, ninguém era digno de romper os selos do livro. Não havia também ninguém digno na terra, homem algum, por mais poderoso e influente, por mais capacitado, por mais que tivesse as suas faculdades mentais acrescentadas, ninguém poderia decifrar e aplicar o sentido à história, homem nenhum. E ninguém também debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos, nada poderia revelar o sentido da história e da vida, muito menos determiná-lo. Queridos irmãos, irmãs e amigos, tudo isso significa que não há religião, que não há ideologia, não tem partido político, não tem sistema econômico, não tem relacionamento ou coisa alguma no céu, na terra ou debaixo da terra que possam realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Sozinha a humanidade não vai para lugar nenhum. Sozinha o seu destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Ele não conseguirá jamais ser o capitão da sua própria alma. Somente Deus tem na mão o leme da história universal e de cada ser humano. Por saber disso foi que João ele chorou audivelmente. O silêncio no céu foi quebrado pelo pranto do apóstolo. E aqui no choro de João reside, queridos, a diferença entre o cristianismo apostólico e o cristianismo atual. João chorou porque ele sabia que não haveria salvação, não haveria restituição, não haveria consumação, não haveria sentido para a vida se não houvesse alguém que pudesse cumprir os planos, os propósitos e as promessas de Deus. E como não havia ninguém que aparentemente pudesse cumprir a vontade de Deus para a história, então ele chorou e lamentou por angústia e dor. João ele desejava que as pessoas soubessem com certeza que seus pecados seriam perdoados, as suas lágrimas seriam secadas, os seus corações seriam consolados e no final tudo sim faria sentido. Ele chora por não querer o caos nem a condenação eterna de todos. Sempre que nós encontramos um apóstolo chorando no Novo Testamento, nós descobrimos que ele está chorando porque desejava perdão para si mesmo, desejava perdão para o mundo ou para um povo. Pedro chorou por causa dos seus pecados. Paulo, ele chorou por causa dos seus conterrâneos judeus, que não se rendiam ao Messias de Israel. Os apóstolos choravam porque o povo estava virando as costas para Jesus. Cristo chorou porque Jerusalém se recusou em recebê-lo. João, ele chorou porque ninguém era digno de abrir o rolo. Quanta diferença de nós em relação a eles, pois nós não choramos pelos pecadores, pelos ímpios, nem pelos pagãos. Choramos ao ver uma mãe chorando a morte do seu filho jovem, o que é justo, mas paramos aí mesmo. Nós não choramos porque aquele filho pode ter partido sem Jesus, o que é definitivamente terrível. Nós choramos por nossos problemas particulares e só. Essa é a diferença entre o cristianismo apostólico e o cristianismo atual. Na hora do pranto desesperado de João,
surge um modelo de alguém de fato que é um cristão genuíno, um ancião que tem consciência e profundidade de uma vida com o Senhor. Bom seria se nós todos tivéssemos no nosso coração o mesmo sentimento que também houve em João. Veja o que ele diz no verso 4 e 5 de Apocalipse 5. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. João, queridos, ele chorou porque ele não queria viver o desespero deste mundo sem esperança. Ele chorou porque viu que só em Jesus nós encontramos a solução para a vida. Por isso, meus amados irmãos, irmãs e amigos, não tenho o que temer diante do caos e da angústia desta existência. Não tenho o que temer diante das pestes, dos terremotos, dos maremotos, dos vírus que se apresentam no mundo. O pecado, de fato, ele arrebentou com a criação de Deus. E nada disso, porém, deixou Deus de calças curtas. O plano dele, desde toda a eternidade, foi exaltar o seu Filho na encarnação, vida sem pecado, morte em nosso lugar, ressurreição poderosa e agora no reinado eterno ao lado do Senhor. A história, ela não está entregue ao acaso. Ela não está nas mãos da força do mal, nem está destituída de sentido. Existe, graças a Deus, um Criador soberano sobre tudo e sobre todos. Em sua mão está o plano e os propósitos para a história. Jesus, o seu Filho, encarnou, viveu entre nós sem pecados, foi morto em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou vencendo a morte, e agora ele está sentado no trono, reinando soberanamente à destra do Pai. Para quem está em Jesus, e para quem já confiou a sua vida a Jesus, não há o que temer. Nem mesmo os justos juízos de Deus, que já estão sendo aplicados no presente momento e ainda vão vir sobre a história, faz com que a gente venha a inquietar-se e a temer. Por isso, reconheça hoje no seu coração aquilo que João também reconheceu. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Apocalipse 5, o verso 13. O leme da história, meus queridos, não está nas mãos de homens. O leme da história está nas mãos do Senhor. O rolo que está na sua mão direita está sendo aberto. Os planos e os desígnios de Deus serão levados a cabo. Ele é soberano. A única coisa que nos dá esperança é quando nós reconhecemos e professamos em nosso coração que Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor. Os nossos dias são dias difíceis, são dias maus, mas o Senhor levará a cabo os seus propósitos na história. O que nos cabe apenas é confiar, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que Deus possa conservar o nosso coração na sua íntima comunhão e presença. Que a nossa fé cada dia mais possa ser fortalecida e que possamos entender que o Senhor está dirigindo a história e Ele levará a cabo todas as coisas. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida em todos os momentos e que a graça do Senhor, o seu amor eterno, sejam derramados sobre todos nós em todas as horas e em todas as circunstâncias. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Amém.